Hello, hello, my dear friends! Bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, Felipe Allen, your English teacher. Hoje nós vamos falar sobre um detalhe do sotaque brasileiro que é bem curioso, que é o i no final das palavras, que a gente tende a colocar o i no final de algumas palavras em inglês. Ontem eu postei um vídeo bem legal, né, com bom humor aí, de um comediante, né, na verdade irlandês, que estava falando sobre essa característica, né? Muito legal e bem curioso isso, então acho importante a gente prestar atenção e aprender com esse feedback legal que ele está fornecendo para a gente. Então, antes de mais nada, vamos ir aqui no vídeo, para quem quiser, né? Eu coloquei só um minutinho do vídeo, mas na verdade é uma palestra dele, né? De 1 hora, bem legal a palestra. O nome dele é David Nihill, né? Como eu falei, ele é irlandês e aí a palestra dele é Hacking Public Speaking, né? Na verdade, ele fala, né, como é que você pode se tornar um bom orador, uma boa oradora, né? A arte de falar em público. Do you talk funny, né? Então, a palestra toda dele, né? Ele fala assim, pô, você tem bom humor, na verdade, quando você está dando a sua palestra? Porque para ele, os melhores palestrantes são os comediantes, aquele pessoal que faz stand-up comedy, né? Porque eles conseguem conduzir o público para onde eles querem. E aqui no vídeo ele mostra várias técnicas do pessoal da comédia que, se aplicados no contexto de palestra, pode te ajudar muito. E é muito legal. E aqui ele falou, na verdade, sobre uma regra bem interessante, que é a regra do 80-20, né? Que é antes do que quando ele fala do português, esse jeito que os brasileiros falam também, em português também acredito, que é o seguinte, ele fala aqui, olha, vamos até ouvir aqui para mostrar para vocês, ó. So, how do we reproduce this? Very much 80-20 principles. Como é que a gente reproduz essa técnica, né? O princípio do 80-20. O que é o princípio do 80-20, ó? Stuff, which I love. Que ele gosta, ó lá. So we're going to focus on the 20% of the things to give you 80%. Então a gente vai focar, ó, focus, concentrar nos 20% das coisas que lhe dão o quê? 80% of the results. And this becomes quite clear, quite fast. Que dão 80% dos resultados. Né? Então, em vez de você tentar entender tudo, né, geralmente você pega 20% de algo e isso vai te dar o resultado que você precisa, né? Os 80%. Né? In public speaking. So, e aí ele fala a questão do português, né? So breaking down any topic. Na verdade, você vai destrinchar qualquer tópico complexo, você pega 20% com a característica marcante daquele tópico. Ele falou que pode ser para qualquer coisa, pode ser para idiomas, por exemplo, aí que ele falou do português, né? Então aí você pega uma característica pequena e você tenta destrinchar. E aí ele brinca, né? Não só com português, mas ele falou também de outros idiomas, de outros contextos. Vale muito a pena você assistir a palestra. Se vocês quiserem, a propósito, estou usando a ferramenta LLY, lembra? Que tem lá no meu feed, lá para quem quiser, eu explico como é que você usa essa ferramenta, que você pode ver a legenda em inglês e em português, muito legal, aconselho, vá lá e procure, ferramenta top para aprender inglês no YouTube e no Netflix. E aí ele vai explicar o que acontece o quê? A gente coloca, né, um som que não existe nas palavras em inglês. Então vamos lá, olha lá. Algumas palavras em inglês terminam com o som do i. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que algumas palavras em inglês terminam com o som do i, realmente, né? É o caso do coffee. Olha aqui, ó, esse aqui é o símbolo fonético. E esse símbolo aqui diz que tem o som i. Coffee, 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 coffee. Então, ok, palavras em inglês que tem o som do i, tem o som do i, mas se você ver o símbolo fonético, vai estar indicando, certo? Então, temos algumas possíveis grafias para esse som do i em inglês, sim. Né? Pode vir com pode vir com EA, pode vir só com E, pode vir com Y. Por exemplo, bee, aqui ó, bee, abelha, né? O som de I, bee, tea é o que? Chá, também tem um som do I. O verbo to be, o nosso famoso verbo to be, também som de I. Essa palavra tiny, que é pequenininho, tiny, tem um som do I. Então, antes de mais nada, existem várias palavras em inglês que terminam com o som do I. Ok, isso não é um problema. Qual que é o problema então, né? Qual que é a questão? Qual que é o problema? O problema é o seguinte, nós brasileiros, o português, quem fala o português, adicionamos um som na vogal nas palavras que não existem. A gente cria um novo som que não está presente. Vamos ver? E isso gera dois problemas para a gente, né? Vou explicar agora quais são os problemas. O primeiro, nossa pronúncia vira outra palavra em inglês, né? Você está querendo falar uma coisa e a pessoa que está ouvindo, não só nativos, tá, gente? Qualquer pessoa que não fala português, pode ser, sei lá, espanhol, francês, qualquer outra pessoa, vai ouvir um som que não existe, né? E vira outra palavra. Olha aqui um exemplo, muito legal. Book. Olha aqui o símbolo fonético, termina com K seco, ó. Book. Tá vendo? Book, book. É livro, book. Agora, se a gente fala book,
né, que é a tendência que a gente tem a falar, bookie, a gente coloca esse izinho que está na frente e vira outra palavra, que nesse caso, bookie é um apostador, aquela pessoa que fica apostando em jogos de azar, sabe? É o bookie, né? É uma palavra informal para bookmaker, né? Bookie, ou seja, virou outra palavra. Se você fala, I want to buy a bookie, não faz o menor sentido. E a pessoa vai entender? Olha, dependendo não, porque ela vai ouvir outro som que não existe, então pode gerar muita confusão mesmo. Outro exemplo, head, né? A palavra cabeça, olha aqui o desenho no final, é bem seco, olha, head, head, não tem som de vogal, né? Head, cabeça. Se eu falo head, né? A tendência que a gente vai falar head, que vira inebriante, né? Heady wine, né? Um vinho inebriante. Vira outra história, vira um adjetivo. E o símbolo fonético tem um sonzinho head no final, heady, vira outra história. Então esse é o primeiro problema. A gente pode estar falando uma coisa e estar tendo outra palavra em inglês. Qual que é o outro problema? Nossa pronúncia vira outra palavra que não existe. Uma palavra que não existe em inglês. E aí a confusão é maior ainda, porque a pessoa que vai estar ouvindo vai estar tentando buscar aquela palavra não existe e a pessoa não pode entender nada, pode gerar muita confusão mesmo. Por exemplo, internet. Internet. Olha o Tzinho. Internet. É sempre seco, tá, gente? Internet. Internet. Se você fala internet, o que acontece? Internet, olha o tanto de possibilidade que vai vir na cabeça da pessoa. Aí a pessoa vai rapidamente o cérebro da pessoa, isso é automático, tá, gente? Ó, internet, vai procurar isso, internet, vai procurar isso, vai procurar internet, internet, ou seja, a pessoa não vai procurar e não vai achar. Alguém pode falar, Felipe, né, o professor, a palavra internet, a pessoa vai entender pelo contexto. Ok, pode ser que internet ele entenda, mas vai dar uma brecha ali para dar uma confusão, a pessoa vai dar aquela parada e pode ser que não entenda, né? Então isso pode gerar realmente confusão na sua comunicação. A gente está tentando evitar possíveis problemas na sua comunicação, né? Esse é o intuito. Outras palavras, toilet, toilet, né? Você pode falar toilette, toilette, que virou? Tudo isso aqui, ó. Facebook, se falar Facebook, vira um monte de coisa. Feedback, né? Feedback, ó o K seco. Pode virar feedback, pode virar tudo isso. E essas palavras não existem, né? Se você falar feedback, não existe. Então é muito importante a gente prestar atenção, principalmente nessas palavras que já estão incorporadas no português, que vem do idioma inglês, que a gente vai ter essa tendência de falar. Aí, se você falar, né, feedback para uma pessoa, né, usando o português, para uma pessoa que fala português, eu recebi um feedback legal. Ok, não tem nenhum problema, né? Porque se está falando português, a pessoa vai entender. Ok, não tem menor problema isso. O problema é quando você fala, tentando falar inglês, e você usa feedback, você fala feedback, né? Feedback, a pessoa pode ser que não entenda, né? E aí pode causar problemas, como eu falei para vocês. Então a gente está aqui aprendendo a refinar, né, o nosso sotaque, né? Nesse caso pode gerar problemas, então acho que a gente pode melhorar muito, prestar atenção nesses sons. Se você não conseguir, né, eu acho, né, que não vai ser um grande problema assim, né? Mas pode causar realmente muitas coisas, situações delicadas para você, da pessoa não entender. E se não for uma pessoa tão legal, tão gentil, a pessoa pode até, né, querer, sei lá, zombar de você e querer te humilhar, o que não é legal, mas isso é a pessoa que é, que é ruim, digamos assim. A pessoa está, né, mal intencionada, porque a gente está aprendendo um outro idioma, isso é super comum. Qualquer um que for aprender português também vai cometer um monte de erro, né? Então a gente tem que ter paciência com o nosso próprio processo de aprendizagem, também faz parte, é uma influência que a gente tem, né, natural. A gente tem que conhecer, reconhecer essa influência e tentar melhorar para evitar problemas de comunicação, beleza? Então essa foi a super dica de inglês de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês lembrarem de alguma palavra, né, e que vocês falam, coloca nos comentários, que é interessante você começar a prestar atenção nisso, né? Qual palavras estrangeiras que a gente fala no português que tem esse sonzinho no final? A dica é que a maioria das palavras terminam com o quê? Consoante em inglês, né? Facebook é uma consoante. Então, sempre que terminou com consoante, a gente vai colocar um som de vogal. Não tem jeito, é do nosso idioma, né? Mas a gente tem que começar a prestar atenção. E outras palavras também que a gente tende a falar que não tem esse som. Então, vale a pena esse estudo, é muito legal e vai melhorar muito o seu inglês e vai evitar problemas para vocês no futuro, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Bye bye and see you soon.